Olá, meus amigos do GV Agro, tudo bom com vocês? Então, vejam só, né? Todos nós temos acompanhado os dobramentos, né, do tarifaço que o Trump aplicou sobre as exportações brasileiras, naturalmente com destino aos Estados Unidos. E o governo tem lançado aí um conjunto de medidas, né, para tentar socorrer as empresas afetadas. Na sexta-feira, dia 22 de agosto, tanto o presidente do BNDES como uma equipe do Ministério da Fazenda realizaram ali um anúncio de 6 linhas de crédito voltadas para tentar ali dar suporte, socorro para as empresas afetadas, as empresas exportadoras para os Estados Unidos que foram afetadas, né, por esse tarifaço. Quem pode acessar essas linhas de crédito? E aí eu quero destacar aqui três grandes pontos com vocês. Primeiro ponto, que é o principal o público, vamos dizer assim, prioritário dessas linhas de crédito. Empresas que exportam para os Estados Unidos, que essa medida tenha prejudicado o seu faturamento em 5% ou mais. Ou seja, empresas que exportavam produtos para os Estados Unidos, cujo faturamento, né, devido a essa restrição, essa barreira tarifária, ficou prejudicado em 5% ou mais, tá? Do volume, do valor total do seu faturamento. Segundo ponto, essas são as únicas empresas que foram elegíveis às linhas de crédito anunciadas no dia 22? Não. Vamos lá. Esse tarifaço, uma parte, né, pegou ali os 50%, um conjunto de produtos, mas também tem um outro conjunto de produtos que ficaram isentos. Vocês lembram daquela lista, né, no anexo ali, quando foi anunciado a majoração de 50%? Então, tem lá um conjunto de produtos que vai pagar tarifa mais elevada ao entrar nos Estados Unidos, mas é de 10%. É a mesma tarifa que já tinha sido anunciado lá no dia 2 de abril, no Liberation Day. Essas empresas também vão ter provavelmente algum impacto no seu faturamento, e aí tem duas linhas de crédito diretamente ligadas ao BNDES e oferecer suporte para eles. Por fim, terceiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui a respeito de quem é elegível, tá? Para valer esse crédito, tá? Tem que ter o compromisso de manutenção dos postos de trabalho. E como é que isso vai ser calculado, tá? Vai ser calculado a partir da média de postos de trabalho entre julho de 2024 e junho de 2025, ou seja, a número médio de pós-trabalho que essa empresa mantinha ao longo desses 12 meses, tá? Então, a empresa, após 4 meses de carência, depois de tomar esse crédito, vai ter que comprovar a manutenção desse número de pós-trabalho. E vejam vocês, é manutenção no número de postos de trabalho. Se teve mudança na remuneração, se teve mudança na composição desses postos de trabalho, para o governo está tranquilo, tá? O importante é que seja preservado ali o mesmo número de postos de trabalho, ok? Então, quais são essas linhas de crédito? Vamos trabalhar primeiro com as linhas de crédito para o público prioritário. Então vamos lá, temos aqui as anotações. Primeiro, são 4 linhas de crédito que serão ali ofertadas, né, pelo Fundo Garantidor de Exportação, tá? Ou o nome correto é Fundo de Garantia à Exportação, FGE. Vamos lá. Para o capital de giro, tá? Você tem uma linha capital de giro, né? Nome bem didático, que é para financiar gastos operacionais. Então veio ali, né, esse tarifaço, derrubou a receita, determinada empresa está precisando ali de capital de giro, para lá tem uma linha. Essa linha, para pequenas e médias empresas, tem uma taxa de juros de 0,76% ao mês, e para grandes empresas, uma taxa de juros de 0,82% ao mês. Prazo de pagamento é de até 5 anos, já incluindo um ano de carência. Depois, uma das estratégias para tentar ali superar, né, os problemas decorrentes do tarifaço é a diversificação de mercados. E
foi anunciado uma linha de crédito justamente nessa direção, uma linha de crédito denominada giro diversificação, justamente então para financiar ali a busca por novos mercados. Ah, aí, nesse caso, a taxa de juros é igual para todo mundo, tá? Para micro, pequena, média, grande empresa, uma taxa de juros de 0,66% ao mês. Prazo de pagamento também, tá? 5 anos, incluindo um ano de carência. Ponto importante, qual que é o limite que você pode, né, que uma empresa pode buscar de financiamento dentro dessas linhas, tá? Não tem um limite específico para cada uma dessas linhas, mas somadas ambas as linhas, tá? Capital de giro e giro de diversificação, para as pequenas, micro, pequenas e médias empresas, não pode superar, o limite é 35 milhões de reais. Para as grandes empresas, esse limite de crédito tomado somando essas duas linhas, 200 milhões de reais, ok? Então, essas são as linhas para capital de giro. Tem outras duas linhas, também ali viabilizada pelo Fundo de Garantia à Exportação, mas são outras duas linhas voltadas para investimentos. Então vamos lá. Primeira linha para investimento para aquisição de bens de capital, máquinas, equipamentos. E aí, não vai fazer diferença se é micro, pequena, média ou grande empresa. A taxa de juros é de 0,58% ao mês. O prazo de pagamento também, 5 anos, incluindo um ano de carência. E o limite é de 150 milhões de reais, ok? No entanto, tem uma última linha, que essa aí é para projetos de investimento, para inovação, para adaptação, que você está buscando um novo mercado, está buscando ali um novo cliente. Nesse caso, também não faz diferença se é micro, pequena, média ou grande empresa, a taxa de juros é de 0,58% ao mês. O limite também, 150 milhões de reais, no entanto, o prazo de pagamento é maior. São 10 anos, o prazo de pagamento, até 10 anos, só que 2 anos de carência, ok? Então veja, essas são as linhas para aquelas empresas que tiveram ali problema, né, no seu faturamento do tarifaço de até 50%, tá? São as únicas linhas? Não, não. Lembra que a gente tinha conversado aqui que tem outras duas linhas que atende o público que foi atingido ali pelo tarifaço 50%, mas que também está acessível para as empresas que foi atingida pelo tarifaço de 10%. São linhas de crédito próprias do BNDES. E vamos lá, a primeira é o Giro Emergencial Complementar. Por que complementar? Tá? Porque tem uma ideia de complementar aquela linha de financiamento de capital de giro que a gente mencionou anteriormente, tá? Nesse caso, a taxa de juros, independente se é grande, pequena, micro, a taxa de juros é de 1,15% ao mês, naturalmente mais o spread bancário, prazo de pagamento até 5 anos, naturalmente um ano de carência. Depois, tem uma linha que é o giro diversificação complementar, a mesma ideia anterior, tá? Então você tem aquela linha giro diversificação do Fundo de Garantia à Exportação, essa daqui, junto ao BNDES, é para complementar, então serve para o público que foi atingido pelo tarifário 50%, mas também está elegível para as empresas que foram atingidas pelo tarifário 10%. Nessa linha giro diversificação complementar, taxa de juros de 0,29% ao mês, mais naturalmente spread bancário, dependendo do rating de cada empresa, mais variação cambial, ok? Nesse caso, prazo de pagamento de até 10 anos, incluindo 2 anos de carência, ok? Então, esse aqui é um conjunto de linhas de crédito que o governo anunciou para atender as empresas, tá? Aos CNPJs que foram afetados pelo tarifaço. Público prioritário, empresas foram atingidas ali pelo tarifaço 50%, mas não ficaram de fora em duas linhas sociais do BNDES, as empresas que foram atingidas pelo tarifaço de 10%. Por fim, eu sei que está surgindo ali algumas dúvidas junto com vocês. Vamos já colocar aqui alguns pontos adicionais, tá?
Primeiro lugar, não está exatamente claro as pessoas físicas, tá? Então, produtor rural, como é que ele vai ter acesso a essa linha essas linhas de crédito? Não está claro, tá? Outro ponto, do anúncio feito lá no dia 22. Foi tratada apenas de linhas de crédito. Uma parte ali do agro que foi afetado pelo tarifaço, o socorro talvez venha ali por aquelas compras governamentais, tá? Principalmente pensando ali em produtos mais perecíveis, frutas tropicais, mel, pescado. Não teve qualquer explicação. A explicação dada foi apenas de linhas de crédito. Por fim, o próprio BNDES tem sinalizado. Gente, o volume de recursos talvez não atenda a todo mundo. Então, aí é importante celeridade entre cada agente, justamente para buscar esse recurso. O próprio presidente do BNDES sinalizou que talvez não tenha recurso disponível para todo mundo. E um último comentário. Façam de forma bem cuidadosa essas contas, tá? Certamente é uma questão emergencial, mas vejo que essa taxa de juros, embora esteja no momento em que a gente conversa, abaixo da Selic, abaixo do CDI, com prazo de pagamento de 5, 10 anos, lá na frente essa taxa de juros não vai ser tão baixa assim, tá? Então, em algum momento, essa Selic ela vai reduzir, se a inflação vai convergir para a meta, se tudo der certo, a gente vai diminuir nosso risco fiscal, a taxa Selic deve diminuir. E aí, essa taxa de juros, por mais que hoje seja baixa, comparada com a taxa de referência, com a taxa básica de juros, lá na frente não seja. Então, vale a pena fazer essas contas de maneira muito cuidadosa. Embora tenhamos clareza disso, é uma situação emergencial.